Olá galera, tudo bem? Meu nome é Thiago. Bom, nosso segundo vídeo aqui no canal. Gravei um vídeo há uns 2 dias atrás, espero que tenham gostado. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sentiram o desespero de travar no meio de uma palavra e ter que estar falando ela para um grupo de pessoas muito grande? Ou até mesmo para uma outra pessoa, seja uma pessoa da sua família ou um desconhecido? Bom, eu já. O nervosismo de falar me fez perder muitas oportunidades ao longo da minha vida. E não só perder as oportunidades, mas também passar vergonha, entendeu? E o nível de estresse que isso gera é uma coisa absurda. Mas eu decidi criar esse canal porque eu gostaria de mostrar a forma de como eu lidei com isso, das dificuldades que eu passei e também de como eu venho lidando com isso hoje em dia. Já hoje eu tenho como 37 anos e é algo que sempre teve recorrente na minha vida. Esse nervosismo de falar em público, a gagueira, o medo de errar, isso me prejudicou bastante. Fez eu perder, no caso, como eu havia dito, muitas oportunidades, certo? Mas, bom, eu desde pequeno eu sempre fiz o seguinte, eu nunca fugi no caso dessas situações estressantes por causa da gagueira. No momento de início até eu tentava dar uma fugida, ou seja, evitar falar em público e essas coisas, mas pensei, se eu não enfrento, eu vou ficar preso isso para toda a minha vida, entendeu? Então, as apresentações na escola, no colégio, sempre era, em outras palavras, um perrengue, porque acabava por passar vergonha, por ser zoado pelos outros companheiros. Se você está assistindo esse vídeo, você não é gago, entendeu? Poxa, não zoa, não faça chacota com quem é, porque isso prejudica bastante a pessoa, entendeu? E se você puder, no caso, você tem um amigo ou um familiar que tem um problema de gagueira, apoia-lo, não fica falando, fala direito, fala rápido, não sei o que, não. Ou tu fica fazendo chacota de gaguinho, essas coisas, não. É que para vocês isso pode ser uma coisa muito simples, porque uma zoação e tudo mais. Mas para a pessoa que tem um problema, é chato, cara, entendeu? É muito chato, entendeu? Muitas pessoas pensam, não, é que a pessoa gaga é falta de inteligência, entendeu? Não, que a pessoa gaga é um trauma infantil, entendeu? Bom, eu não sou especialista, eu não sou médico, eu não sou nada disso, entendeu? Eu falo por mim, entendeu? Eu me lembro na época que eu falava, normal, quando eu era pequenininho, e desde a morte do meu pai eu comecei a gaguejar. A gaguejar, 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 e não parava mais, entendeu? Então, depois da morte, sempre a morte de um ser querido me aumentava a gagueira mais ainda. Aumentava a gagueira mais ainda. Até que eu fui num especialista e disse que que isso era um problema neurológico, que não tinha nenhum problema nas cordas vocais e que não sei o que, e que eu tinha que, no caso, em outras palavras, treinar, entendeu? Poder falar em público, poder perder o medo de falar com as pessoas, porque me dava como se fosse uma fobia dentro de mim, entendeu? E eu sempre tentava evitar, às vezes, comprar um pão na padaria para mim era horrível. Eu me lembro uma vez que eu discuti com a minha irmã porque eu falei para ela, não, vai comprar o pão, porque sempre quando eu vou e falo o negócio do pão, riem da minha cara, entendeu? E eu era criança na época. E ela não queria ir. Não queria ir, não queria ir, não queria ir. E eu fui, comprei o pão e era horrível, porque eu tinha que chegar e falar, eu quero 10 pães, me dá 10 pães, não sei o que, 100 gramas de mortadela, 100 gramas de queijo, naquela época, né, sei lá, ano 2000 por aí. E naquela época era tudo baratinho, então hoje em dia tá tudo caro. Hoje em dia eu acho que ninguém mais compra 100 gramas de queijo ou 100 gramas de mortadela, entendeu? E eu me lembro que para pedir isso na padaria, eu gaguejava. E a pessoa do balcão achava diferente e ria. Isso me dava mais nervosismo. E eu gaguejava mais ainda. Então, eu me lembro que um amigo me mencionou, não, Thiago, não fica pensando nisso.
um dos meus amigos da escola, do grupo, daquele grupo que eu mencionei no vídeo passado, desse grupo de amigos meus, e eles falaram, não, Thiago, faz o seguinte, olha só, quando tu chegar para falar, não olha para a pessoa, entendeu? Se você sente muito nervosismo olhando para a pessoa, não olha. Você simplesmente fala e fala da forma mais pausada possível, tipo, olá, bom dia, me dá 10 pães, por favor, e 100 gramas de queijo e 100 gramas de mortadela. Oi, é uma coisa simples para todas as pessoas, mas para mim isso era a gagueira, meu amigo. Era a gagueira, eu não conseguia pronunciar isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então, bom, meu amigo me falou para mim, fala de uma forma mais alongada as palavras, entendeu? Tenta pronunciá-las melhor, de uma forma mais pausada. E uma dica que me ajudou muito dele foi, não pensa no que vai falar. E é uma coisa interessante mesmo. Ele falou, olha só, se o seu problema está radicado no medo, entendeu? No medo de, por exemplo, tem algumas palavras, Thiago, que você falou que tem mais dificuldade para falar, certo? Aí ele falou, você pode fazer duas coisas, ou você consegue sinônimos para elas, mas você sempre vai estar fugindo delas, entendeu? E nunca vai estar enfrentando elas como deveria ser enfrentado, o problema. Ou você, no caso, simplesmente não pensa nelas e elas, na hora que você tem que falar, você fala. Eu falo, como assim? Eu não vou... Não, Thiago, olha só, imagina que na sua cabeça, olha só o que ele falou para mim. Imagina que na sua cabeça você vai como que treinando o que você tem que falar para as pessoas antes de falar com elas. Eu, sim. Eu vou tentando escolher as palavras como se fosse na minha cabeça. Tipo, um exemplo para vocês, eu fui na padaria. Me dá 10 pães, não sei o quê, e eu ia na padaria. 10 pães, não sei o quê, não sei o quê. Oi, por quê? Eu ia tentando me acalmar para poder falar, oi, a vida de um gago não é fácil não, mano. Tô sendo sincero para vocês. E aí eu chegava lá, por mais que eu tinha treinado na minha cabeça pra gaguejar. E ele falou para mim, esquece isso. Chega na padaria e liga tudo como se fosse no automático, cara. Entendeu? Eu falei, como assim? Ele, não, tu chega na padaria e fala, me dá 5 pães. Me dá 200 gramas. Me dá 300 gramas de mortadela. Entendeu? Não toma decisões antes, toma decisões na hora. Assim ele falou para mim. Toma a decisão do que você vai falar na hora, não pensa antes de falar. Aí eu, tá bom, beleza. Então eu fui e comecei a colocar isso em prática na minha vida, entendeu? Às vezes, não só para a padaria, vamos supor, depois tive minhas entrevistas de emprego e tudo mais, eu ficava treinando como vou me apresentar na entrevista de emprego. Oi, eu sou o Thiago, um exemplo, tenho 37 anos, bom, nasci no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Iguaçu, e eu tenho experiência profissional em fábrica, trabalho na fabricação, sei lá, de tubos, de não sei o que e tal. E ele me disse, se você for praticar, tu vai gaguejar. E eu, então como é que eu faço? Ele fala da maneira mais natural possível. E ele foi me aconselhando durante muitos anos, entendeu? Sou amigo dele até hoje, entendeu? E ele falou para mim, chega na entrevista, chega em qualquer coisa que tu vai falar, chega para falar com uma pessoa desconhecida ou sei lá, não pensa na palavra, cara. Não pensa nela porque senão tu vai gaguejar. Simplesmente fala. E eu, bom, e eu comecei a colocar em prática, né? E ele falou, e você se desafia. E eu, como assim? Olha só, você sempre tenta ficar encostado nas pessoas, deixando que as pessoas falem por você. Não, você não pode fazer isso, você tem que tomar a dianteira. Porque você tomando a dianteira, você vai ver que você está enfrentando o problema, e não só enfrentando o problema, você está como que sendo... eu me lembro da palavra que ele falou, mas esqueci agora. É como que se eu estivesse chamando a responsabilidade para mim mesmo, entendeu? Então, pelo menos isso comigo funcionou. Então, por exemplo, se eu estava na rua com alguém, eu precisava pedir alguma coisa, uma informação, eu não deixava que a pessoa pedisse para mim. Eu mesmo falava, olha só, uma pergunta, onde que eu faço para pegar o ônibus para ir para, não sei, para Madureira, para Nova Iguaçu? Me lembro uma vez que eu fui do Rio de Janeiro para São Paulo, e cheguei em São Paulo, e fui de ônibus, tinha que ir no consulado da Colômbia. Cheguei lá na rodoviária, perguntei pro cara, aí amigão, beleza? Aonde que passa o ônibus, que até esqueci, não me lembro o bairro, acho que...
Eu não sei se é um bairro ou se é um setor de São Paulo, Itaim Bibi, que ficava o consulado da Colômbia. E eu perguntei para ele onde que ficava e que ônibus pegava. E aí ele, não, fica em tal lugar. Pô, e era uma dificuldade minha também, rapaz, que eu às vezes entrava nos ônibus e pedia pro motorista que não sabia chegar no lugar, e imagina pedir, eu gago, o motorista não olhando pra minha cara, sabe que o motorista de ônibus é estressado, entendeu? E sempre eu emperrava para poder perguntar as coisas. Meu amigo falou, não pensa no que tu vai falar, cara. Na hora tu vai saber o que tu vai ter que falar. E eu cheguei pro motorista e falei, amigão, bom dia, tudo bem? Aí, como é que eu faço para ir pro consulado da Colômbia, cara? Olha, consulado era um problema para mim, o co. E o Colômbia também era um problema, o CO, entendeu? E, cara, se eu pensasse nessas palavras, eu ia gaguejar. Não, eu falei automático, entendeu? Falei automático. E eu me desafiava. Chegou um momento que eu mesmo puxava assunto com as pessoas na rua. Oi, eu sou uma pessoa tímida, cara, mas eu tinha que me desafiar, cara. Me lembro que, também isso foi que já no ano 2000, né? Hoje em dia, eu não sei como é que tá a situação. Por exemplo, antes na rua, às vezes, num trem, num ônibus, eu tentando poder perder essa timidez e poder desafiar a gagueira, no caso, eu puxava assunto com as pessoas, entendeu? Com mulher, com homem, seja o que for, entendeu? E com isso me permitiu conhecer pessoas, bastante gente. Me lembro que fiz muitas amizades na época do Orkut, entendeu? Conversava com o nego na rua e falava, não, que eu vou te adicionar. Ah, beleza, adiciona aí, passa aí, não sei o que, pá, não sei o que. Quantos mensagens de mulher no transporte eu conseguia, entendeu? Uma pregada. Mas assim, em si nada de segundas intenções, entendeu? Mas mesmo, mano, para praticar e perder a timidez, meu irmão, entendeu? Para praticar, perder a timidez, entendeu? E isso, entendeu? Me desafiando a cada dia. E, poxa, isso me ajudou bastante, mano. No caso, eu chamar responsabilidade para mim mesmo, entendeu? Outras técnicas também que me ajudaram bastante é a leitura com voz alta na frente do espelho, entendeu? Leitura com voz alta na frente do espelho, isso me ajudou muitíssimo. Pegava um texto, eu pegava jornal, pegava a Bíblia e ficava lendo. Lendo e fazia as entonações e ficava repetindo as palavras que eu tinha problema para falar, entendeu? E ficava me desafiando. Tipo assim, eu tinha um desafio que era, eu tinha que logicamente trabalhar todos os dias, ou ir já no final da escola, todos os dias para a escola. Então me desafiava de falar com uma pessoa desconhecida todos os dias, entendeu? De puxar um assunto com ela, de poder, sei lá, falar para conversar, entendeu? E isso me ajudou muito, me ajudou bastante. Porque primeiro eu fui perdendo a timidez, entendeu? Segundo, eu fui perdendo o medo de falar. Já não pensava no que eu ia falar, então praticamente não gaguejava. Já fui melhorando nesse ponto, entendeu? E, por exemplo, um dos pontos que a pessoa gaga, eu acho que eu como gago me prejudicava bastante, era fugir das situações, tentar se esconder, entendeu? Essas coisas, ou seja, é horrível. E tampouco, ou seja, as pessoas que não procuram ajuda profissional para poder resolver essa situação. Vamos supor, eu procurei ajuda profissional? Procurei o fonoaudiólogo, entendeu? Ele me disse que meu problema não estava nas cordas vocais, senão que estava na cabeça, entendeu? Não que eu fosse maluco nem nada, entendeu? Mas ele falou que o medo estava dentro da minha cabeça, que era o medo de falar, entendeu? Fui no psicólogo, o psicólogo me ajudou bastante, mano, bastante mesmo. Conversava com ela e ela falou pra mim, eu me lembro, mas por que você tem medo? Ela fez essa pergunta pra mim, por que você tem medo? Aí eu, não sei, me dá um nervosismo que eu não sei explicar. E ela falou, as pessoas não mordem, Thiago. Se você vê que a pessoa está estressada, um desconhecido, sei lá, não fala. Se você precisa de alguma informação, precisa de alguma coisa, pergunta da forma mais pausada do mundo, entendeu? A pessoa não vai te morder. O máximo que ela pode fazer é ela não te escutar,
entendeu? Mas você sempre tem que treinar, tem que se ver desafiado, entendeu? E não ficar se escondendo atrás das pessoas, que as pessoas ajudem você a resolver, a fazer uma chamada, a poder, no caso, resolver um problema. Por quê? Então você vai envelhecer se escondendo atrás das pessoas. Não, não, claro que não queria isso pra mim, entendeu? Então ela me ajudou bastante nisso. E fiz tratamento por aí como uns 6 meses, depois parei, porque tive uma mudança de residência, entendeu? Mas me ajudou bastante, tanto que na época que eu estava fazendo tratamento com ela, outra das coisas que eu sofro, ou seja, que eu luto contra isso é a obesidade. Então eu estou bastante acima do peso hoje em dia, mas minha vida sempre foi um sobe e desce, entendeu? Geralmente é tipo um efeito sanfona. Hoje eu estou com o quê? Com 143 quilos, entendeu? Então, ou seja, não vou mostrar todo, entendeu? Mas daqui para cima você já vê que eu estou gordinho. E é uma coisa que eu estou lutando, né? Que é contra a obesidade, entendeu? Por quê? A obesidade baixa a autoestima, entendeu? Baixando a autoestima, eu não me sinto capaz. Não me sentindo capaz, eu começo a gaguejar. E eu não quero voltar a que eu era antes, entendeu? Porque um dos pontos chaves, ou como falo em espanhol até claves, que essa palavra eu não conseguia falar. E eu estou conseguindo falar claves. Claves. Foi eu me sentir capaz. Eu senti que eu posso. Entendeu? Eu chamar a responsabilidade para cima de mim mesmo. Mas por isso que agora eu comecei a lutar de novo contra a obesidade. Antes da minha vida eu já perdi 30 quilos, voltei a engordar, depois perdi 20, voltei a engordar, depois 15. A ansiedade é uma desgraça, mano. Entendeu? A ansiedade, às vezes eu como sem ter fome, entendeu? Mas aí eu tô fazendo caminhadas novamente com um sobrinho meu. E tenho fé que daqui mais ou menos um ano e meio por aí eu tenha perdido. Olha, eu tenho 145 quilos, eu tenho que pesar, se eu não me engano, que o médico me disse, como 86, 85. Então eu tenho que perder como 60 quilos por aí. Sim, 85, 95, 105, 15, 25, 35, 45, sim, 60 quilos. E no caso, o meu objetivo, como em espanhol eu digo, é mi reto, entendeu? Então, bom, eu nos próximos vídeos também vou trazer como eu estou fazendo para poder perder peso, entendeu? Como vai ser esse trajeto meu da perda de peso. Vou criar um Instagram, entendeu? Para poder subir também ali todo o processo que eu vou fazer. Eu não vou fazer nenhum tipo de cirurgia, eu não vou tomar nenhum tipo de remédio, entendeu? Simplesmente eu vou fechar a boca. Fechar a boca e comer saudável, entendeu? Eu digo fechar bocas para as gorduras e para essas coisas que vocês sabem que engorda, entendeu? Que todos nós sabemos. E vou fazer exercício físico, porque exercício físico é saúde, entendeu? Caminhada, fiz natação da minha vida durante 14 anos, praticamente. Fiz natação ano passado, consegui perder bastante peso fazendo natação. Vou voltar a fazer natação de novo, entendeu? Daqui mais ou menos daqui mais ou menos umas 2 semanas, vou esperar agora que eu recebo o pagamento para poder voltar a fazer natação no clube, aqui perto de casa, aqui na cidade de Barranquilla, na Colômbia. E isso, vou fazer natação, vou fazer minha caminhada. Aí depois de um tempo vou para o gimnasio, como diz aqui em espanhol, el gimnasio, então el gym, el gimnasio, então vou, no caso, fazer esse tipo de processo todo para que daqui a um ano e meio eu esteja magro, esteja com saúde, ou seja, não por me ver bonito ou por me ver feio, não, é por saúde mesmo, cara. Tenho uma filha, entendeu, de 9 anos, se chama Isabela, e é a menina dos meus olhos, entendeu? Então eu quero poder durar mais, cara. Eu não quero ter um infarto pra frente,
Então, se eu conseguir controlar o meu cérebro, ou seja, se meu próprio cérebro conseguiu controlar os próprios medos dele para poder falar, para poder se expressar, eu acho que com o meu cérebro também eu consigo controlar minha boca e poder, no caso, me educar em sentido alimentar, entendeu? Então, também nos próximos vídeos eu vou trazer como é que eu faço para poder lutar contra o meu tique, se bem que isso é um pouco complicado porque é mais involuntário, às vezes. Nos próximos vídeos eu falo, entendeu? Com o que eu tento fazer para poder melhorar disso, mas o principal é a aceitação, certo? É a aceitação. É a aceitação de que você tem esse problema, entendeu? Porque aí isso não gera um estresse maior, você tá me entendendo? Então, galera, bom, esse foi o vídeo de hoje. Daqui a uns 2 dias eu subo um novo vídeo falando sobre o processo meu que eu estou fazendo para poder perder de peso. Também vou seguir falando alguns tips que me ajudaram a poder vencer a gagueira, algumas experiências que eu tive para poder, no caso, trazer para as pessoas que têm o problema da gagueira e também para as pessoas que não têm o problema da gagueira, mas têm a curiosidade porque tem um familiar, tem um amigo que tem esse problema, entendeu? E essa pessoa, talvez esse vídeo possa ajudar a esse familiar e a esse amigo a poder se identificar comigo e também a gente poder junto ir superando esse tipo de problema do dia a dia que é a gagueira, certo? Então, galera, um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.